Ô, Gabi, a gente está no dia 4 de outubro de 2022, né? E nos últimos meses, últimas semanas, né? Depois que, digamos, o pior da pandemia ficou para trás, eu não sei o que está acontecendo na cabeça de alguns líderes, né? Alguns presidentes, algumas pessoas que comandam o futuro de uma população inteira. Eu não sei se foi aquela história de fique em casa, tal. O pessoal guardou muita energia, muita testosterona, sei lá eu, muita falta do que fazer e tal. Tivemos o início de uma guerra, né, que já está rolando já faz um tempão entre Rússia e Ucrânia, e nas últimas horas a gente tem visto a tensão aumentar na Ásia depois que a Coreia do Norte lançou ali um míssil que passou em cima do Japão, um desespero, teve alarme sendo soado, o pessoal tentando se esconder, abrigar, ninguém sabia onde esse míssil da Coreia do Norte ia cair. Felizmente, nada de mais grave aconteceu, mas imediatamente após essa ação lá do Kim, né, do Kim Jong-un, que também devia estar aborrecido, né, entediado no meio da pandemia, sem muita coisa para fazer, foi lá, soltou um míssil. E nas últimas horas a gente tem visto uma reação dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, com exercícios militares sendo feitos também, disparando míssil para lá, míssil para cá, enfim. Só faltava a gente ter agora uma outra guerra com consequências que vai saber, né, quais seriam, com míssil, com bomba atômica, todas essas maluquices que a gente já viu não faz tanto tempo assim na nossa história, né, na Ásia. Então é algo para a gente ficar de olho aí nos próximos dias para tomar, né, na condicionalidade mais grave e tal, seja só aquele exercício de masculinidade, do Kim Jong-un e tal, e bola para frente, porque só faltava essa, né, depois de tudo que o mundo conseguiu sobreviver com a pandemia, já tem guerra rolando e faz um tempo sem perspectiva de acabar entre Rússia e Ucrânia, só faltava ter guerra agora entre as Coreias, o Japão, os Estados Unidos, todo mundo junto e misturado, só faltava essa história depois do que a gente está vendo no mundo, né? Enfim, a gente vai continuar acompanhando, claro, a situação, mas é claro que no Brasil está todo mundo de olho ainda nesse segundo turno. As alianças já começaram a ser feitas, a gente vai começar a falar sobre isso aqui no Band News Station, aqueles que vão apoiar o ex-presidente Lula, aqueles que já anunciaram apoio ao presidente Bolsonaro, que tenta a reeleição. Em meio a tudo isso, né, já se passaram mais de 48 horas aí da eleição, tal, do resultado, ainda não chegou até 48 horas do resultado, mas enfim, está muito perto disso. E até agora, Gabi, não teve um esperado meia-culpa dos institutos de pesquisa, né? A gente acompanhou de perto, anunciou aqui todas as pesquisas que foram feitas durante esse primeiro turno, né? As últimas que foram feitas no dia anterior à eleição e tal, e houve uma discrepância absurda no resultado envolvendo os números do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Lula não. As pesquisas mais ou menos acertaram o percentual de votos válidos do Lula. Do ex-presidente, tudo certo. Do presidente Bolsonaro, a discrepância foi muito grande. Todos os institutos erraram, nem ficaram perto da margem de erro. Nada disso. A distância que se apontava nos votos válidos do Lula para o Bolsonaro, na realidade, foi muito menor do que aquela que todos os institutos apontaram. E aí o que acontece? Normalmente, quando a gente fala uma bobagem no ar aqui na Band News FM. A gente vai falar assim, olha, falei bobagem, esqueçam que eu falei, o correto é isso, né? Então, pedir desculpas, o erro é humano, né? A correção faz parte disso, mostra a grandeza, mas não é isso que a gente tem visto dos institutos nas últimas horas, né? O que eles têm feito? Eles têm tentado justificar de todas as formas que se pode imaginar esse erro, essa incorreção, sei lá como você preferisse chamar. E aí você pode até levar em consideração vários argumentos que estão sendo dados. Primeiro, que não me parece, e isso eu concordo, não teve sacanagem, né? Ninguém cometeu esse erro por maldade, para tentar prejudicar esse ou aquele candidato. Isso é bobagem, é coisa de torcida, eu não vou entrar nessa história, né? Eu vou entrar no erro em si, um erro matemático, um erro de metodologia, de pesquisa, né? E aí tem várias justificativas. A primeira é a história de que tem os indecisos, né? A quantidade de indecisos que você não sabe para onde vão aqueles votos. Tem aquele percentual também de quem não votou no Ciro, nem votou na Simone Tebet e escolheu o Bolsonaro.
o que me parece um argumento estranho, né? Todo mundo que não ia votar, que preferiu o Bolsonaro, não escolheu o Ciro, não escolheu a Simone Tebet, não escolheu o Lula, escolheu o Bolsonaro. É estranho. Aí tem a história também, porque a gente sempre dá aqui os números dos votos válidos. Você tem um grande percentual de indeciso. Ok, então todos esses votos dos indecisos foram para o Bolsonaro. Enfim, aí tem a história do IBGE, que o IBGE fez o censo, e o censo é antigo, aí você faz a proporção, e a proporção não dá um número tão preciso e tal. Enfim, são várias justificativas. Tem a história do voto tímido, né? Que o eleitor do Bolsonaro não quer falar que vai votar no Bolsonaro, que também me parece um argumento muito esquisito, né? Afinal de contas, ele é presidente da República, estava disputando ali pau a pau com o Lula, enfim, foram dados vários argumentos nas últimas horas pelos institutos. E assim, é bem possível que alguns sejam válidos mesmo, né? Eles não conseguiram aferir, na hora de realizar a pesquisa, esse número do Bolsonaro, que foi muito maior na prática. Mas assim, o problema é do instituto, né? É a mesma coisa que o chefe de redação, Felipe Félix, meu irmão, chegar assim: Barão, faça uma entrevista com o Joe Biden. Aí eu falo assim: Felipe, não consegui fazer entrevista com o Joe Biden porque a assessoria não liberou. Rapaz, problema meu, eu que me vire para conseguir entrevista com o Joe Biden, porque teve ali uma determinação do Felipe Félix. A minha determinação é conseguir entrevista com o cara, né? Então é mais ou menos isso. Então o instituto que tem que entender o que fazer para conseguir chegar mais perto. Então, ok, que não deu o número preciso, né? Okay. A tal da pesquisa fotografia de momento, né? Naquele dia, o dia seguinte pode mudar tudo, sei lá eu. Vamos nessa. Mas o erro, a distância, a diferença foi muito grande. E aí você dá espaço para qualquer tipo de discurso maluco desse que a gente está vendo por aí, de que há uma campanha orquestrada, coisa que a gente já ouviu em outras eleições, em outros carnavais. Então, assim, em primeiro lugar, não tem campanha orquestrada coisa nenhuma, né? Segundo lugar, os institutos erraram e até agora não fizeram meia-culpa, não vieram a público e falaram assim: erramos e agora para o segundo turno vamos tentar corrigir. E esse é o grande ponto, né? Os institutos precisam ter a credibilidade, e para ter credibilidade, eles precisam estar mais ou menos dentro do que as urnas colocarem como resultado. E isso a gente agora vai ver no segundo turno. Então espero que, já que os institutos não fizeram esse meia-culpa, justificaram lá com um monte de informação e tal, e acho que até pode ser boa parte verdadeira, mas a questão é: resolvam, né? Identifiquem de uma forma mais clara o que vai acontecer de fato no dia da eleição. Ok que não seja 100% de acerto, mas a diferença que todos os números estavam dando antes, o que a gente viu na prática de votação do presidente Bolsonaro, que está agora disputando com o Lula, ainda o Lula na urna ganhou de forma bem significativa, não vai ser fácil o Bolsonaro virar isso no segundo turno, ok, mas que não teve meia-culpa, e mais, que não teve até agora uma certeza do que teremos em segundo turno, de mudança nessa metodologia, para que as coisas fiquem um pouco mais próximas da realidade. A gente espera que isso aconteça pelo menos ali no que vai ser feito por cada um dos institutos a partir de agora, viu, Gabi?